Olá! Hoje é 31 de março, né? O dia que o povo brasileiro lembra do infeliz golpe de Estado que os militares deram, né, à nação. Um dia que durou 20 anos, né, como é conhecido, infeliz 20 anos, que o dia 31 de março de 64 nos causou, né, um tombo histórico, né, com consequências até os dias atuais, já que não superamos isso historicamente falando, né, e como há vítimas familiares de pessoas que foram torturadas e assassinadas pelos militares, né, que estavam nessa ideologia de matar qualquer oposição ao regime e principalmente, né, se essa oposição partisse de algum militante comunista. Enfim, eu vou falar, hoje eu queria falar, poderia citar vários livros e filmes, acho que tá rolando muito isso também de importantes autores, né, que escreveram tanto de forma ficcional ou não ficção sobre esse período, né? Acho que existe uma bibliografia muito boa, extensa sobre isso, porque o assunto não é esgotável, né? Como eu disse, é uma ferida aberta ainda na história do Brasil. Mas hoje eu quero apontar por um lado, trazer um livro que não é abertamente sobre a ditadura militar, mas que traz esse recorte histórico, que é o livro Uma História da Desigualdade, do Pedro H.G. Ferreira de Souza. O título é grande, deixa eu até colocar uma cola aqui enorme. Uma História da Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil de 1926 a 2013, ou seja, o economista Pedro Ferreira de Souza faz essa análise de 9 décadas, uma análise econômica de 9 décadas da história do Brasil. Esse livro é importantíssimo, eu quero até contar para vocês uma história interessante, que na época, quando eu ouvi falar desse livro, aí ele ainda nem estava nas prateleiras acessível, assim, não sei o motivo, porque justamente que causa espanto, porque esse livro estava sendo mó bafafá, mó burburinho do impacto que foi esse livro. Na época, quando eu fiquei sabendo dele, ele já estava, foi por causa do prêmio Jabuti, deixa eu até tô com a capa dele aqui. Ele ganhou 2 prêmios Jabuti no ano de 2019, um prêmio importantíssimo que foi o prêmio Livro do Ano e foi premiado com Eixos Ensaios Humanidades. Anteriormente, já em 2017, o trabalho acadêmico do Pedro, que na verdade esse livro é a sua tese de doutorado, ele ganhou um prêmio da CAPES e da Ampox, né? Importantíssimo aí para a área das ciências, né? O livro saiu publicado pela editora UCITEC e, cara, bombou, esvaziava as prateleiras das livrarias, enfim, é um sucesso não à toa. Por ele não estar acessível na época, assim, nas livrarias, mesmo com toda essa fama, eu só consegui ler a própria tese, que está disponível no Google, tá? É só jogar Uma História da Desigualdade, o nome do autor, Ferreira de Souza, PDF, você encontra a tese do Pedro digitalizada. E aí, que não é muito diferente do livro, tá? Vou logo esclarecendo isso pra vocês. Talvez o livro seja muito mais bacana de ler, é lógico, ele já deu meio que uma traduzida, não tá muito diferente da tese dele, não. Mas eu acho que a tese, não sei se tem esse peso de você estar lendo uma tese e você... o assunto, o tema ali, o vocabulário, você fica meio assim, tipo, na seriedade da coisa, e eu acho que o livro traz uma certa leveza. Mas é o mesmo assunto, é a mesma... Acho que a única diferença, acho que é o Marcelo, deixa eu pegar aqui o nome dele, Marcelo Medeiros, que faz o prefácio, né? Mas é um livro muito interessante, muito bom, que eu amei de ler. E por que eu vou falar desse livro aqui? Porque uma coisa que eu ficava muito curiosa, que me perseguia assim, era tentar entender o que era aquele milagre econômico nos tempos da ditadura militar. Porque é uma coisa que quem hoje, eu sei que é inacreditável, mas é inacreditável e bizarro que pessoas manifestem, né, ser favorável a uma volta de uma ditadura militar, ou então comemoram aquele período, sabe, como se fosse a coisa mais
interessante, importante que aconteceu na história do país, enfim, pessoas que desautorizam ou deslegitimam testemunhos, né, de vítimas de tortura, enfim, que dizem, a tortura não aconteceu, tem muita negacionistas, né, por aí em relação à ditadura militar, infelizmente. Então eu sempre ficava, e essas pessoas, elas sempre gostam de ressaltar o crescimento econômico, né, que até na história os historiadores os economistas chamam de milagre econômico desse período, porque foi um período que a economia andou, de estabilidade econômica, etc. Só que eu nunca vi ou soube dessa prosperidade de fato, sabe? Porque até, inclusive, minha família sofreu muito nesse período, né? Eu digo, meus tios tiveram que fazer a migração para o Sudeste, né? Porque, assim, o pobre tá sempre lascado, mas em época de crise econômica ele se lasca mais ainda. Então eu falo assim, gente, que milagre econômico é esse? Cadê a prosperidade? Cadê esse período aí de desenvolvimento? Então, quando eu li esse livro, o que ficou claro para mim foi o que foi esse tal milagre econômico, né? E eu vou resumir aqui para vocês, que foi nada mais, nada menos do que o aumento e a concentração de riqueza entre os mais ricos, né? Entre aquele 1% mais rico. O Ferreira de Souza, ele usa os ricos como objeto de estudo, ele deixa isso claro na introdução. Aí ele até fala, sociologia estuda os pobres, né? E aí eu lembrei até da música do Criolo, né? Cientista social, Casas Bahia e tragédia, gosta de favelado mais que Nutella, né? Então o livro inverte esse objeto de estudo, vai analisar a concentração de renda de quem está no topo, né? Nesse recorte temporal de 9 décadas da história do Brasil. Mas eu vou ficar aqui nesse vídeo para falar sobre esse recorte temporal que é o período da ditadura militar. O Ferreira de Souza, ele fala, por exemplo, esse conceito de quem é rico, o que é ser rico ou o que é ser pobre, é um conceito assim, não tem nada definido, né? Às vezes pode ser uma coisa técnica, uma coisa normativa. Então ele vai usar a definição operacional, ou seja, os números, né? Ele vai analisar a renda do 1% no topo, né? E parece que é pouco, né? Você vai falar do 1% mais rico, né? Mas esse 1% é um número grande e que afeta e que causa a desigualdade, né? Que afeta, né? É responsável pela desigualdade social, né? Esse 1% não é o trabalhador, funcionário público ou até autônomo, médico, sei lá, que tem um salário de 20 mil por mês. Não, a gente está falando de quem tem do 1% que tem uma renda anual de 2,8 milhões de reais, ou seja, um salário de 235 mil por mês. Tá? Não vai achando que você ganha 20 mil, 15 mil, 30 mil, que tá rico não, filho. Não vai achando isso não. E eu acho muito interessante que quando ele vai fazer esse análise do tempo da ditadura, ele escolhe entre os anos de 64, né, e o final de 79. Ou seja, ele tá ali no auge da ditadura militar, né, porque depois de 79 começa esse processo de abertura política. E aí o livro todo faz ele faz um apanhado do que é esse histórico da concentração de riqueza no Brasil, né, com a galera do topo. Ele faz uma análise assim antes de 64, né, o período de otimismo econômico, de desenvolvimentismo, né, 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek. Né, ele vai falar da queda da desigualdade que houve realmente, né, e aí ele fala que em 1975 vem o retorno da desigualdade e dos ricos, né. Só que o que é mais interessante nesse período que ele faz esse recorte, e aí que ele fala, há uma estabilidade econômica sim, há o tal do milagre econômico sim, mas a que custo isso acontece, né? Acontece ao custo. Qual o custo? Eu vou dar um resumo para vocês. Pode ler a tese, pode ler o livro, mas o resumo é: o 1% mais rico continua sendo mais rico e a distribuição de riqueza permanece nesse 1%. Quem está abaixo, tá abaixo. Entendeu? Tem uma galera que consegue subir, vamos falar assim, da classe média, burguesa, etc. Mas quem tá mais pobre, o trabalhador tá lascado nesse período. Você tem um aumento da desigualdade social, né? Principalmente porque, aí a gente volta lá no capítulo 2, quando ele fala sobre
sobre a política econômica desse governo, né? De como elas atravessam, chegam ao trabalhador. Inclusive, é até interessante eu observar aqui que os próprios trabalhadores é que contribuíram para essa distribuição, essa concentração de renda entre 1% mais rico. Né? Os trabalhadores foram afetados nesse período como proibição de greves, né? Mexeram na legislação trabalhista, retiraram direitos, garantias e até a possibilidade de se lutar pela criação de novos direitos. Arroxo salarial, isso já é uma facada, né? Literalmente. E o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda na época do Costa e Silva, ele até atenua os prejuízos causados pela inflação de 68, mas a política salarial do máximo e não de mínimos é que vai favorecer os ricos, né? E favorecer a desigualdade social. Então você tem uma reforma trabalhista que prejudica o trabalhador, a reforma agrária não acontece, né, prejudicando ainda o trabalhador do campo, que fica em situação ainda precária e ainda perseguido politicamente, né, por esse governo totalmente envolvido ideologicamente com outras neuroses deles lá. E a restrição salarial, né, vão contribuir muito para essa desigualdade social. E por outro lado, até o Ferreira Souza vai falar o seguinte: há uma dificuldade na documentação, porque a fonte que o Ferreira de Souza usa é o imposto de renda. Então, ele vai para a renda, ele vai fazer as análises de renda desses períodos, lá do presidente Washington Luiz, né, de 20. Gente, deixa eu ver qual ano que eu tô falando, 26, é o Washington Luiz, o Arthur tá saindo, né, tá entrando no Washington Luiz, até o governo Lula. Então ele vai analisar o imposto de renda desse período. Aí ele fala, há uma dificuldade na documentação durante o período da ditadura, porque não tem uma padronização. Nesse período houve muitas alterações na legislação tributária, né, principalmente nos primeiros anos, ali de 55 a 65 a 68, 69, né? E muita gente entrou nesse critério de isenção do imposto de renda, dividendo de ações, juros da dívida pública, né? Você tem que estudar isso porque é um assunto assim cabeludo, até hoje eu fico assim boba com isso. Ficou isento de imposto, lucros de empresas, né? E outros rendimentos ligados ao capital ou qualquer atividade empresarial. Por outro lado, né, tiraram a isenção de professores, jornalistas, escritores, magistrados, ou seja, é só para ilustrar como o mais rico, os donos do capital, foram favorecidos durante a época da ditadura e os trabalhadores, né, até aqueles, né, funcionários públicos, foram drasticamente afetados, né? E se falar dos trabalhadores, né, assalariados, aí a coisa é ladeira abaixo. É lógico que tem aqueles que vão dizer que a culpa não é dos militares, né? Vão envolver uma questão moral, que é uma coisa que se usa muito, né? Essa questão moral, essas crenças, não só questão moral, né? De crenças econômicas, né? Eu até aprendi com esse livro tal do O Invertido, do Simon Kuznets, né? Que fala que a desigualdade, o invertido, né? A desigualdade, ela tá aqui. Aí ela aumenta nos primeiros estágios de desenvolvimento, ou seja, ele tá dizendo que é algo natural. E aí ele depois volta ao ponto inicial. Então, não só isso, né? Você tem também vários discursos de intelectuais, e o Ferreira de Souza também faz questão de relembrar isso, né? De intelectuais que vão discorrer sobre a desigualdade. São ideias dominantes que vão gerar um consenso. Por exemplo, o Michael Jung, que vai falar sobre meritocracia, né? E aí isso vai virar a ordem de sempre, né? A culpa é da meritocracia. Se você não chegou onde você chegou, é porque você não lutou, não teve ambição suficiente para chegar no topo. E na década de 50, principalmente nos Estados Unidos, esses intelectuais aí, felizíssimos com o crescimento econômico, vão matar Marx e o conflito de classe, né? Dizendo que tá tudo bem, tá tudo estável. Isso vai reverberar, vai virar consenso ao ponto da gente justificar a desigualdade social com essas falas, né? Mas tá aí o livro que traz pra gente, né, quem foram os abençoados pelo tal do milagre econômico.